Ainda bem que eu tenho auxílios à minha memória. Então, elas estão a ajudar a planear o cuidado de cada membro da igreja, e não só da igreja, de fora também. E dou graças a Deus pela vida delas. E muito do que vai acontecer no retiro é plano, ideia e ação que elas vão estabelecer e vão fazer conosco. Então, vamos orar para que Deus as use de uma forma especial. E hoje elas já vão falar um pouco sobre o cuidar uns dos outros. E vamos ter algumas rodas de conversa que dizem respeito a isso, tá bem? Então vamos só orar por isso, à vontade. E a ideia não é que a coisa cabe no retiro, é que depois do retiro alguma coisa continue em termos de cuidado, de criar uma cultura de cuidado, tanto na igreja como para servir a comunidade também. Mas isso, os pormenores virão posteriormente, tá bem? Então vamos orar e depois eu já passo a palavra a Isabelle e vamos ver o que acontece. Senhor, agradecemos por tua presença no nosso meio, agradecemos por sermos igreja do Senhor e agradecemos pelo teu Espírito Santo, que está presente na nossa vida e que nos ajuda a sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Continua conosco nesta noite. Obrigado pela pastoral de cuidado e por toda a ação que está planeada, e queremos fazer tudo isso debaixo da orientação e da unção do teu Espírito Santo. Muito obrigado pela disposição em servir de cada uma delas que está aqui. Nós agradecemos e pedimos a sua direção no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Pode sentar. Opa. Esqueci, né? Boa noite. Então, nós vamos ter a roda de conversa amanhã. E para a roda de conversa, a gente já vai pedir que vocês tragam, cada um de vocês, tragam um objeto pessoal. Pode ser qualquer coisa, uma coisa sua, tá? Outra coisa também é que amanhã, durante a tarde, a gente também está aqui disponível, se alguém quiser conversar pessoalmente, se alguém quiser um aconselhamento. Então, vocês viram essas 6 pessoas aqui na frente, pode nos procurar, tá? A gente está à disposição. Lembrando que o objeto pessoal é para mostrar. Sim, é para trazer. Não uma cueca. Pode ser, pode ser. Não suja, né? Ok. Bom, hoje à noite eu queria introduzir um pouco essa questão do uns aos outros, quer dizer, introduzir não, porque a gente tem falado na igreja, né, vários domingos. Eu vou até, continuando a fala do Manuel Rainho, no domingo 12, quando ele diz que uns aos outros é inevitável, né? Porque nós precisamos uns dos outros. O ser humano ele foi criado completamente dependente, ele não sobrevive se não for cuidado, né? A gente também se constrói na relação com o outro. O outro é um espelho que permite a gente se enxergar. A gente não enxerga o nosso rosto, mas é na relação com o outro que a gente começa a enxergar a nossa personalidade, quem somos, né? É interessante que a gente se torna pessoa. Pessoa vem de personare, né? É soar através de. A gente vai ressoando nas nossas relações e vai se percebendo. Para um cristão é mais importante ainda, né? Porque a gente sabe que o chamado do cristão é aprender a amar como Cristo nos amou. O próprio Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É a marca do discípulo. Nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor autentica a fé. A gente não pode dizer que ama a Deus se não aprender a amar o outro, né? Se não estiver num processo de aprendizagem de amar. Paulo ora para que a gente cresça e ame cada vez mais uns aos outros. Ou seja, crescer espiritualmente é se tornar cada vez mais amoroso, mais humilde, mais perdoador, mais paciente, mais solidário, mais empático. Então, já é uma terceira razão. A quarta razão é que cada um de nós, cristãos, recebeu um dom para a edificação do corpo de Cristo, né? E nós precisamos estar junto para o exercício desses dons e para crescer de forma harmoniosa. A ideia do corpo e dos membros, que a gente realmente depende uns dos outros para ter equilíbrio, né? E cada membro é importante, não tem um membro mais importante ou menos importante. Então, todos nós temos uma contribuição essencial a dar nesse corpo que está reunido aqui. A palavra diz em 1 Pedro 4,10, servem uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, esse é um chamado também, né, de aprender a amar e de edificar uns aos outros no corpo de Cristo, para a gente continuar sendo transformada à imagem de Cristo. E o amor, ele se expressa de forma concreta, né? Andar no Espírito se revela na qualidade dos nossos relacionamentos. Como o Rodolfo falou agora, né? Quer dizer, a essência, o ponto de partida é a nossa relação com Deus. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da qualidade da nossa relação conosco, né? Porque ama o outro como a si mesmo, e depende da qualidade da nossa relação com Deus. E a qualidade da nossa relação com Deus só depende de nós, porque Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, né? Então, a gente tem esse chamado, né, de ir para a fonte, como o Rodolfo lembrou bem, e se alimentar, construir a nossa identidade, reconstruir a nossa identidade em Deus, para daí poder amar o outro, nesse fluxo do amor como fruto do Espírito Santo em nós, né? Mas aprender a amar, acho que a primeira coisa importante no processo é a humildade. Começa com uma atitude humilde, que, como Manuel Rainho também pontuou, né, na sua pregação a partir do texto de Gálatas 5, 25, 26 e 6, de 1 a 5. Diz, não se ache superior aos outros, trate as falhas dos outros com brandura, porque cada um de nós tem as suas próprias falhas e tentações. Quando não nos deixamos amar por Deus, acabamos mendigando o amor dos outros e procuramos parecer melhor do que somos, para ser amados, para ser valorizados, para ser reconhecido. E essa atitude, como o Manuel bem pontuou, gera competição, comparações e inveja, né? Querer se destacar nos torna pessoas arrogantes, inseguras, invejosas, perfeccionistas. E nos impede de nos sentirmos amados, de pertencer, de ter intimidade. Porque a gente tem medo que vejam que nós não somos aquilo que mostramos. A Brené Brown, no livro A Arte da Imperfeição, Jornada rumo à vida plena, ela define perfeccionismo como a tentativa de conquistar a aprovação e aceitação. Ela diz, é uma crença autodestrutiva e viciadora, que se alimenta desse pensamento primário. Se eu parecer perfeita e viver perfeitamente, e fizer tudo perfeitamente, posso evitar ou minimizar as sensações dolorosas de vergonha, crítica e culpa. Então, tenta parecer perfeita, não. A igreja tende também, né, normalmente, a estimular essa coisa de botar uma capa de perfeição, né, ter um comportamento adequado, para esconder, na realidade, a minha fragilidade, né, e para tentar ser amado. É autodestrutivo porque é um objetivo inatingível.
Ela diz, é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, pensando que irá nos proteger, quando, na verdade, é o que nos impede de decolar. O esforço saudável é focado em mim, querer ser melhor, né? Querer melhorar. O perfeccionismo é focado nos outros, o que eles vão pensar de mim, né? É viver em função da opinião dos outros. Então, pense, a Brené Brown fala, pense em todas as oportunidades que perdemos por medo de mostrar para o mundo algo que possa ser imperfeito. Em todos os sonhos que não perseguimos por medo de fracassar. Para superar o perfeccionismo, precisamos ser capazes de reconhecer nossa vulnerabilidade e praticar a autocompaixão. Me acolher frágil, me acolher limitada, me acolher falha, me permitir errar, reconhecer que eu erro. Deixar-nos perdoar e amar por Deus sem merecê-lo. O meu valor não depende do meu desempenho, o meu valor é ser filha amada do Pai, né, de Deus. Philip Yancey, a gente já falou várias vezes aqui na igreja, né, diz que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, nem nada que vá fazer Deus me amar menos, né? O amor de Deus não depende de mim, é uma escolha dele me amar. Ao aceitar nossas imperfeições, nós podemos também descobrir nossos verdadeiros dons, a coragem, a compaixão, a conexão. O perfeccionismo afeta todos à nossa volta, porque nos torna pessoas críticas e exigentes. Se eu sou crítico e exigente comigo, também vou ser crítico e exigente com o outro, né? Por outro lado, quando somos bondosos conosco, quando acolhemos a nossa fragilidade, criamos um reservatório de compaixão que podemos compartilhar com os outros. A sociedade estimula comportamentos que ajudam a entorpecer vulnerabilidade, dor e desconforto. Comida, dinheiro, trabalho, compras, perfeccionismo, internet, tudo isso é para, né, montar essa capa de perfeição. Quando tentamos nos proteger da dor, acabamos nos privando da alegria. Reconhecer o desconforto da vulnerabilidade nos ensina a viver com alegria, gratidão, humildade e bondade. Né? Gratidão por ter sido amada, apesar das nossas fragilidades. Né? Alegria por saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Humildade por estarmos em contato com as nossas falhas. E bondade, porque se eu estou em contato com as minhas limitações, eu também vou ser paciente com as limitações do outro. Né? A alegria é fruto da prática da gratidão. Pensamos que censurar a alegria pode evitar a dor. Tem gente que se priva de desfrutar da vida tentando se proteger da dor, mas, na verdade, isso aí é uma armadilha, né? É preciso tolerar a vulnerabilidade e transformá-la em gratidão, para sermos amados como somos. Este amor incondicional, este amor imerecido, este amor do meu ser pecador, que gera transformação. Comparação é o ladrão da felicidade. Inibe a autenticidade e criatividade, que é a expressão da nossa originalidade. Deus teve o cuidado de fazer cada um de nós único, para a gente não se comparar. Eu não posso dizer eu sou mais único que você, cada um é diferente. Mas Jung diz, cada um de nós nasce original e, infelizmente, a maioria morre como cópia. Né? A comparação inibe a gratidão e a alegria, né? Porque eu não posso me mostrar, eu não posso ser espontâneo, eu não posso ser criativo pelo medo de errar, pelo medo do que vão dizer, pelo medo da censura, pelo medo, né, da vergonha. Então, a gente vai se fechando, vai se escondendo. Quando cultivamos nossos dons e talentos e os compartilhamos com o outro, nos sentimos realizados e conectados com Deus. Né? É na doação que a gente se identifica melhor com Deus e que a gente vai crescendo. Né? Quanto mais a gente se dá, mais a gente recebe. Deus inverte a dinâmica. Né? A cultura impõe uma camisa de força emocional e comportamental.
É preciso se esforçar constantemente para se permitir ser vulnerável e autêntico. Quando nos traímos constantemente, faremos o mesmo com as pessoas que amamos. Quem não se dá permissão para ser livre, raramente tolera a liberdade dos outros, né? Então, quantas pessoas foram educadas nessa... O que as pessoas vão pensar? Cuidado, não, né? Nesse padrão. A mudança significativa é sempre um processo. Viver a vida plena e abraçar a vida tendo certeza do seu valor em Deus e reconhecendo a sua sombra. É cultivar coragem, compaixão e conexão no lugar de medo, crítica e isolamento. Isso a Brené Brown diz, para acordar pela manhã e dizer, não importa o que eu faço ou deixe de fazer, eu sou suficiente em Deus. E ir para a cama à noite pensando, sim, sou imperfeita e vulnerável, e às vezes tenho medo, mas sou amada e pertenço a Deus. É um ato de resistência, escolher amar e viver com todo o coração. A Brené Brown tem uma fala no Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, que chama Coragem para usar, a arte da coragem, uma coisa assim. Ela cita Theodore Roosevelt, que diz, se você viver na arena, você vai falhar. Escolhe a coragem no lugar do conforto. A maioria das pessoas fica na arquibancada assistindo, né? Mas tenha coragem de ir na arena, tenha coragem de arriscar, né? Coragem de experimentar, de arriscar. Se a pessoa não está na arena, não lhe dê ouvidos. Porque tem pessoas que ficam na arquibancada e só ficam criticando, né? Quem está dentro, sim, pode falar, mas quem está fora, né, não tem o direito de julgar. E você também não pode dar atenção para o que as pessoas falam. Reconhecer a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Vulnerabilidade é a fonte de amor, alegria e pertencimento. É por causa disso que Cristo morreu. Quando eu nego a minha vulnerabilidade, eu estou negando a cruz. Deus não precisava ter morrido, né? Escolha a alegria. Quando não reconhecemos nossa vulnerabilidade, a projetamos nos outros, né? Reconhecê-la requer confiança, confiança de que Deus não vai me rejeitar. Por isso o amor de Deus lança fora o medo. É uma construção. Me mostrar vulnerável é um ato de humildade e é libertador. Liberte-se, isso é de novo a Brené Brown, liberte-se das pessoas que você pensa que deve ser e aceite quem você realmente é. Seja sincero e autêntico. Isso é contra a cultura. Quando não conseguimos respeitar nossos limites e dizer não, nos sentimos injustiçados e usados. Cultive a coragem de ser imperfeito, estabeleça limites, permita-se ser vulnerável. Somos humanos, imperfeitos e vulneráveis. Só conseguimos pertencer quando oferecemos nosso eu autêntico e somos aceitos como somos. Quem mostra uma fachada nunca vai se sentir amado, nunca vai se sentir pertencendo. Por conta disso, a vulnerabilidade do irmão não é motivo para me sentir superior, porque todos temos falha em alguma área. Somos todos pecadores. A Bíblia diz, quem diz que não peca é mentiroso. Cabe a nós, com humildade, ajudar o irmão a caminhar, carregando a carga com ele, sem deixar de levar o nosso próprio fardo. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair, né? Porque, na verdade, estamos todos em obra, estamos todos com feridas, com marcas e com falhas. Exortar, principalmente, aqueles que estão endurecidos pelo engano do pecado, ou seja, aqueles que não enxergam o seu próprio pecado, principalmente o da arrogância, da dureza de coração, de se achar superior. Acho que o maior pecado é justamente esse, o orgulho, né? De se achar, de se colocar no lugar de Deus, inclusive julgando o outro. Só Deus pode julgar, né?
A palavra diz: tenham mesmos sentimentos uns para com os outros. Não se ache superior ao outro. Pelo contrário, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cingivos de humildade no trato uns com os outros. Se o próprio Jesus se cingiu como um escravo, lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas e de Pedro, quem sou eu para me achar superior? A fragilidade ou falha do outro é território sagrado, espaço da graça. Nascemos frágeis, somos todos feridos, e por isso construímos barreiras. O medo nos leva a endurecer o coração, a se fechar, a se esconder. Nós isolamos por medo de sofrer, mas temos que lembrar que até para Cristo, escolher nos amar significou estar disposto a sofrer por nós. É melhor amar e sofrer do que não amar, porque quem não ama se priva do amor de Deus. Amizade é ajudar um ou outro a abrir o coração, a alargar o coração, a alargar as fronteiras do coração. Passar do império do medo, onde somos controlados pelo medo, para o reino do amor que lança fora o medo. Ver o outro como meu irmão, encontrar, aceitar-se vulnerável, aceitar minha própria ambiguidade, dores e angústia. A gente fere com o que está ferido em nós. O perdão é reconhecer a falha do outro no meu próprio coração. Quem está em contato com suas próprias falhas perdoadas, então pode se tornar compassivo com as falhas do outro. Quanto mais consciente das minhas falhas, mais eu me sinto amado por Deus. Diante da cruz, somos todos carentes da graça, e todos amados sem limite. A partir da cruz, podemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Então, com humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor para preservar a unidade. Efésios 4:2. Romanos 12:10. Amar cordialmente, ou seja, expressando, e honrar uns aos outros. Isso é um desafio para a gente sair da superficialidade, aprofundar os relacionamentos, sair da zona de conforto. É muito fácil a gente chegar na igreja, oi, bom dia, tchau, e aí dizer que ama o irmão. Não, nós somos chamados a aprofundar os nossos relacionamentos, né? Conhecer e ser conhecido, tirar as máscaras, deixar que vejam nossas dificuldades, conflitos, ambiguidades. É na fragilidade que podemos nos aproximar e construir pontes. Amar é tornar-se vulnerável. E é ali que a gente descobre a verdadeira empatia, né? Então, a palavra diz: não mintais uns aos outros, Colossenses 3:9. A verdade gera confiança e credibilidade nos relacionamentos. Seja transparente, honesto, sincero. Falar a verdade em amor. É claro que a proximidade gera conflitos. É normal ter conflitos. A gente tem marido e mulher tem conflitos, pais e filhos têm conflitos, amigos vão ter conflitos. E cada conflito superado torna o vínculo mais forte. Cada conflito é oportunidade de aprender a amar. Então, procurar, a palavra nos dá dicas assim, bem claras a respeito dos conflitos. Procure diretamente quem te feriu. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste a teu irmão. Provérbio 25:9. Busca resolver tua causa diretamente com teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Efésios 4:32. Sejam benignos, compassivos e perdoem uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Tiago 4:11. Não falem mal uns dos outros. Tiago 5:9. Não se queixem uns dos outros. Se alguém vier se queixar de outra pessoa para você, diga para essa pessoa ir resolver diretamente com a pessoa que ela está mencionando, né? Falar do outro é fofoca, é um pecado.
Procure viver em paz uns com os outros, né? E a paz da reconciliação, é a paz justamente de superar os conflitos, né? De resolver os conflitos. Confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados, Tiago 5,16. Ou seja, precisamos nos expor, reconhecer nossas limitações. É o princípio dos alcoólicos anônimos, né? E muitas vezes tem mais verdade, realidade, transparência numa reunião dos alcoólicos anônimos do que na própria igreja. Isso é triste, né? Perdão. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor, justamente, é amar o outro que não merece, é amar o outro imperfeito, é amar o outro que não atende minhas expectativas, é amar o outro que não corresponde, que não responde. Suportai e perdoai uns aos outros como o Senhor vos perdoou. Nós somos chamados a encorajar e inspirar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Somos chamados a cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Hospedar uns aos outros, convidar na sua casa, né? Suprir as necessidades uns dos outros. Romanos 12, 13. Cheios de bondade e conhecimento para admoestar uns aos outros. Admoestar, se for com bondade e conhecimento, né? Admoestar para que ninguém deixe de congregar, Hebreus 10, 25. Trazer de volta quem se desvia, Tiago 5, 19. Instruir, aconselhar, Colossenses 3, 16. Consolar os angustiados, 2 Coríntios 1, 4. Animar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4, 18. Edificar uns aos outros, tem vários versículos. Cooperar uns com os outros. E, finalmente, tem muito mais do que isso, porque uns aos outros, acho que aparece muitas vezes na Bíblia, né? Mas é interessante que fala de saudar uns aos outros com o ósculo santo. Né? Abraçar, saudar e abraçar. Está em, pelo menos, 4 versículos, né? Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Pedro 5, 14. Saudar. E tem se descoberto recentemente assim, que o abraço é terapêutico, né? Mas não é abraçar assim de qualquer jeito, é abraçar mesmo, né? Então, acho que a gente vai começar por aqui hoje. A gente vai se abraçar, tá bom? Você não vai poder abraçar todo mundo, mas vamos levantar e vamos abraçar 2, 3 pessoas, pelo menos, tá? Vamos começar por aí, abraçar uns aos outros. Opa, vamos! Ok! Opa! Muito bem! Muito bem, muito bem!
Nós vamos... Peraí, vamos... Opa! Agora... Vamos parar! Chega! Bom, agora vamos fazer... Vamos ir um pouquinho mais adiante. Vamos ir um pouquinho mais adiante nessa proposta de conhecer uns aos outros, né? De aprofundar os relacionamentos, de se dar a conhecer e de construir pontes uns com os outros. Então, eu queria que a gente fizesse o seguinte: primeiro, mas vamos ficar, por enquanto, em silêncio, vocês vão levantar, vamos colocar as cadeiras de lado, de preferência empilhar, né, para a gente ter um espaço. Depois... Ah, eles vão, já arrumamos, já. Bom. Gente, silêncio, por favor. Vamos ouvir. Olha, deixa eu dar as instruções. Olha, nós vamos primeiro, em silêncio, caminhar pela sala, olhar uns os outros, eventualmente saudar, assim, mas você pode fazer assim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas em silêncio. E caminhando pela sala, tá bom? Opa, então vamos lá, sem palavras, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Vamos caminhando e olhando uns aos outros. Ok, agora nós vamos fazer duplas, procura uma pessoa, e nós vamos ter 3 minutos para conversar e compartilhar uma alegria. 3. Compartilhar uma alegria. Tira aqui, ó. Tá bonito esses dois aí. Não achou ninguém? Tem alguém lá atrás que está sozinho, o Jorge. Não?
Ok. Já foram 3 minutos. Já são 3 minutos. Ok, vamos fazer outra dupla e compartilhar um sonho. Outra dupla. Um sonho. Compartilhar um sonho. Ficou sozinha? Ficou sobrando? Ah. Bom, gente, pronto! Acabou! Gente, faz um pouquinho, né? Então, agora eu vou chamar a Anabela, nós vamos fazer uma outra dinâmica. É o seguinte, nós vamos ter oportunidade de reconhecer um pouco algumas características nossas, confessá-las e perceber que a gente precisa uns dos outros, né, para chegar no equilíbrio. Porque a gente precisa do outro diferente da gente para trocar e aprender uns com os outros. Então, eu vou passar... Então, vamos lá. Então, isto são características, atenção que isto não são, assim, características muito íntimas que vão estar aqui expostas. E não são nenhuma delas, que estão aqui escritas, pontos negativos ou positivos necessariamente. Depende das doses em que cada um tem aquelas características e depende das pessoas a quem se une, não é? Porque nós podemos ter pessoas muito opostas e que se complementam. Eu, por exemplo, quando faço esta dinâmica com o meu marido, ele vai para um canto da sala porque tem umas determinadas... Eu vou para outro porque as minhas características são completamente opostas, em muitos aspectos. E nós adoramos e damos-nos muito bem. E não é só para ele achar que na maior parte das vezes eu tenho razão. É porque realmente... Não é só por isso, é porque, na verdade, eu reconheço coisas nele que eu não tenho assim tão boas
e que me complementam. E ele a mesma coisa em relação a mim. E nós assim podemos funcionar bem. E às vezes pôr água na fervura um do outro. E esta coisa do casamento não é válida só para o casamento, também é para a vida da igreja. Nós precisamos de nos complementar. A Bíblia diz que nós somos um corpo, somos membros uns dos outros. O pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti, vai lá dar uma volta, vai passar férias. Nós precisamos uns dos outros. E então, a lógica disto é nós também nos conhecermos melhor. Porque nós só ao domingo de manhã e pouco mais não vamos criar grande intimidade. Não vamos criar grande relacionamento. Então, isto agora vai operacionalizar-se da seguinte forma. Eu já tenho aqui dois voluntários que têm umas características especiais em termos de estatura, não é? Eles vão dar mais visibilidade àquilo que está aqui escrito e isto agora vai ser uma espécie de uma dança. Uns vão para cá, outros vão para lá, depois muda a palavra e a outra pessoa já vai para a outra porque a outra tem mais a ver. Eu fiz isto, atenção, eu fiz esta dinâmica semelhante. Eu, o Tiago, o Rodolfo, a Cidinha e também mais a Helena e o Kim, há pouco mais de uma semana. E as pessoas que estavam a moderar isto eram bastante mais boazinhas do que eu. E então elas tinham uma opção que é, se eu acho que estou a meio termo, fica a meio da sala. Mas eu achei isso pouco sincero. Achei que havia ali pessoas que não se queriam assumir. Então o que é que eu quero? Que vocês pensem. Ok, na maior parte das vezes eu sou desta maneira, como aqui o Jonathan Sharp está a expor, ou sou daquela maneira, como o Tiago está a expor. E normalmente a resposta mais autêntica é a primeira que vos vem à cabeça. Está bem? Então, e vocês vão para onde se identificam mais, a partir de agora. Eu sou organizado, desculpa lá. Você é organizado? Não, sou. Eu sou organizado, desculpa lá. Jonathan, o que mais? Gasta bom, não.
Bom, gente, opa, tá na hora do chá. Lembre que 11 horas, acabou o barulho, né? Essa dinâmica, acho que é o primeiro passo para a gente reconhecer algumas características nossas, né? E que às vezes são exageradas e que a gente precisa reequilibrar na relação com o outro. E amanhã a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nas rodas de conversa. Eu acho que a gente está fazendo um caminho de se conhecer nessas relações, né? De chegar mais perto e de construir esse corpo em que nós precisamos uns dos outros. Então, bom chá e boa noite.